de saber se eventualmente existem ou não formas femininas de pensar, características femininas, formas femininas de ser e de ver o mundo. Women of this family seem to feel that they owe it to the men of the family to look relaxed, rested, and attractive at dinner time. Look, I may be a biological female, but I do hope that, just for this video, we're able to converse as men. You'll be a woman soon. Como é que uma pessoa torna-se mulher? A Simone de Beauvoir, agora que estamos a falar sobre ela, dá um exemplo muito engraçado nos livros dela e também a propósito desta questão da psicanálise, que tem um grande cruzamento com um movimento que agora estamos a viver em Portugal, também relacionado com o Me Too, mas também relacionado com a emancipação sexual, com o respeito pelo consentimento da mulher, com o que é o assédio sexual, que também é uma figura acerca da qual eu gostava de discutir um pouco convosco. Mas, no fundo, aquilo que ela acaba por identificar é que, desde uma idade muito, muito tenra, a forma como os pais tratam uma filha ou um filho é completamente diferente. Damos, no fundo, bonecas às filhas, quase como se fosse assim uma espécie de presságio daquilo que elas, no fundo, vão ser. No fundo, incentivamos-las a cuidarem a aparência da boneca. No fundo, damos reforços positivos quando elas são bonitas. Pinta-se o quarto de cor-de-rosa antes de nascer, faz uma série de aos preparações. rapazes, as brincadeiras são completamente diferentes, a forma de educar é completamente diferente, o estímulo para o exterior e para a ação é completamente diferente. E porquê é que eu digo que tem muito a ver com este movimento? Porque este movimento agora tem um slogan que eu acho muito interessante, que diz: não protejam as vossas filhas, não lhes digam para não saírem à noite, em vez disso eduquem os vossos filhos. E portanto, sem dúvida nenhuma, a primeira forma a escolher, até porque é através da educação que nós transmitimos tanto a nossa cultura como os nossos conhecimentos, é a educação que acaba por ser o primeiro fator do que é que torna determinada pessoa mulher ou homem. Agora, a totalidade desses fatores é impossível discernir. Nós vimos há pouco tempo um documentário que era exatamente sobre pessoas que se identificavam com um género diferente do seu sexo fisiológico. Além de raparigas que se identificavam como rapazes, tinha também um rapaz que não se identificava com nenhum género, portanto apresentava uma fluidez de género, era uma pessoa, um rapaz feminino, ou não sei, um unicórnio, o que ele quisesse ser, no fundo. São crianças muito, muito, muito jovens, que começam logo a sentir desde muito cedo que não estão no papel que acham que seria o mais adequado para se conseguirem expressar, para conseguirem ser felizes. Também existem outros exemplos de pessoas que se transformam mais tarde. Aliás, nós também seguimos uma youtuber que acabou por transitar já na idade adulta, quando tinha 26 anos, que já agora tem, quem é a youtuber? que é ContraPoints, que é incrível e que todos recomendamos. E ela diz mesmo que pensa em si mesma como uma mulher que costumava ser um homem. E disse também uma coisa que eu achei muito interessante, que é, ela sentia que não fazia mal ou não havia problema em ser-se um rapaz, mas que ser um homem era uma coisa que para ela era impossível. Porque nós, quando estamos neste processo de aculturação, da educação, ainda estamos numa zona, apesar de tudo, um bocadinho ambígua, em que agora, ainda por cima, com todos os movimentos feministas que já se deram, existe muito mais proximidade entre raparigas e rapazes, existe muito mais fluidez, os papéis agora estão todos muito mais horizontais, portanto é normal que uma rapariga não tenha sobre si tanto ainda o peso do que é ser mulher e vice-versa em relação a um rapaz. Portanto, o rapaz acaba por ser mais facilmente feminino e uma rapariga mais facilmente arrapazada, como nós temos aquelas Marias rapazes, do que propriamente acontece e é válido no sentido de não ser censurável quando já se é pessoa adulta. Os nossos papéis, à medida que nós vamos crescendo, tornam-se muito mais rígidos. É uma questão interna de se sentir que
eu não consigo me expressar perante a sociedade e perante os outros apresentando-me enquanto um homem. E desse sentimento eu posso concluir, ou seja, pode ser uma palavra pesada, né? Porque eu assumo que exista uma complexidade, mas que seja pelo menos um indício de que, por eu não me conseguir expressar dessa forma, eu posso me identificar enquanto uma mulher? Eu não sei, até porque eu nunca sofri nenhum desses fenómenos em mim. Mas já senti muitas vezes, e tenho a certeza que vocês também sentiram, uma pressão social para ser de determinada maneira Com certeza. que não me era confortável, que eu não me sentia capaz de apanhar. Principalmente quando nós estamos nesta transição em que começamos a viver sozinhos e há todo um conjunto de tarefas domésticas que têm uma carga social e de género muito forte. É fácil sentir que não se é capaz, que não conseguimos fazer estas tarefas como as nossas mães faziam, que não estamos propriamente à altura daquele estereótipo que é suposto a mulher ser e que eu assumo que é suposto o homem ser. Há toda uma forma de vestir, de apresentar, de rituais que são tipicamente femininos, com os quais muitas vezes não nos identificamos. Ainda no outro dia estávamos a comentar que uma coisa que eu detesto absolutamente acerca do mundo feminino é as malas. Odeio malas, só consigo usar mochilas, que novamente é uma coisa super infantilizante e transversal aos dois géneros, porque há muitas coisas acerca do nosso crescimento, eu acho, que nós deixamos para trás certas coisas que são típicas de ser mulher ou de ser homem e continuamos infantilizados e sentimos isso como um peso. Eu assumo que haja, no fundo, um peso tão grande em apresentar-te daquela maneira, um desconforto tão grande naquela pele, uma sensação de que serias tão mais feliz se te tratassem da outra maneira, em que tu vês que é mais compatível contigo. Sim, sim. Porque no fundo é isto. Agora também pegando naquelas coisas um bocadinho mais clichê, não é? Nós todos assumimos papéis ao longo da nossa vida. Máscaras, como vocês falaram no episódio passado, não é? Portanto, não se trata de estar a mentir ou não, acho que vocês também frisaram isso, mas existe uma certa compatibilidade mental para desempenhar certos papéis e outras que não existem. Isso por qualquer motivo. Nós vemos que os papéis que são atribuídos ao nosso sexo ou ao nosso género não são aqueles para os quais nós temos maior aptidão. Mas a caixinha do... Pronto, aqui se calhar eu estou a avançar um pouco, né? Mas é daquela forma de pensar. Porque tal da mesma forma como... Deste o exemplo das malas, és uma mulher que não sente nenhum tipo de apelo a malas. Eu sou um homem que, bem, eu não gosto de futebol, então acho que também é aquele, né, todo homem tem que pedir cerveja sentado no sofá, enfim. Tem essa imagem, né? Bom, e não é por isso que eu não me identifique com o gênero masculino, e não é por isso que tu te identificas com o gênero feminino. E depois nós estamos sempre a trabalhar nessa questão de caixinhas, mas... O que parece, e porque eu também estou a tentar perceber o que é estar na pele de uma pessoa que não se identifica com o seu género, e depois a pergunta para mim é, mas a resposta para essa pessoa é, essa caixa de ser mulher e ser homem tem de ser importante, não é? Porque eu quero ser tratado, por exemplo, enquanto uma mulher no trato social, enquanto um tratamento que mais se relaciona com a mulher, eu quero ter um certo tipo de vivência em que a nossa sociedade mais atribui a uma mulher. Então, ou seja, o que não se quer destruir certas coisas que formulam os pilares de homem e mulher. Eles são importantes. Eu não sei. Eu acho que nós não estamos preparados para abdicar deles. Certo. Portanto, nesse sentido, eles são importantes, porque nós os vemos como valiosos e estruturantes da nossa realidade. Em relação, também voltando um bocadinho atrás, à questão das malas, à questão do futebol, obviamente são exemplos que até parecem um bocadinho frívolos. Logicamente ninguém vai fazer uma operação ou começar a utilizar comportamentos típicos do outro género por esse motivo isolado. Mas quando são muitos, eu acho que deve ser mais ou menos por aí. Tem a ver também, mas existem outros tipos de disforias que já têm a ver com o próprio corpo, que também não são aqueles que eu melhor compreendo, porque felizmente sempre me senti relativamente à vontade com o corpo que tenho. Mas mesmo essa questão da disforia não é necessária. E um exemplo
perfeito, a meu ver, disso tem exatamente a ver com um fenómeno que infelizmente existe muito em Portugal, que é o transvestismo. Eu não sei se é infelizmente, quer dizer, mas é infelizmente porque, por um lado, não são pessoas que são conhecidas. Por outro lado, mesmo ao nível da LGBT, como tu há pouco falaste, não são protegidas, porque as comunidades LGBT estão muito mais vocacionadas para pensar as questões de transexualidade do que o transvestismo. Porquê? Porque o transvestismo é ambíguo em termos sexuais. São pessoas que se sentem à vontade com o seu corpo, mas que, no entanto, gostam de vestir um outro papel. Dessa forma. A maior parte deles são homens que se vestem como mulheres e nos momentos em que estão assim vestidos gostam de ser tratados por ela, mas no seu dia-a-dia, na rua, não é necessário que assim seja. Não têm nenhuma aversão, antes pelo contrário, aos seus órgãos sexuais, que muitas vezes até são uma mais-valia, porque o transvestismo também está muito associado à prostituição e, portanto, nesse sentido, acaba por ser também o seu ganha-pão e uma fonte de prazer para essas pessoas. Portanto, eu acho que as questões do género não têm necessariamente a ver nem com a forma como nós olhamos para o nosso corpo, nem com a nossa orientação sexual. Apesar de estarem conectadas, são tudo planos diferentes da nossa identidade. Mas eu também sinto, tal como tu sentes, que ser mulher ou ser homem é muito importante. Aliás, eu sempre tive muitos problemas com descrições. Eu passei por um processo interno de autorreflexão acerca de o que é que eu poderia dizer que me identifique minimamente, e aquilo que eu cheguei à conclusão é a única coisa que eu tenho a certeza sobre mim, agora também voltando à ideia do existencialismo e essencialismo, é que sou mulher, e que sou mulher cisgénero, porque nasci mulher e sempre me foi atribuído o caráter de ser feminina. Whoa, man, those were the cool jazz stylings of the hip Larry Elgin trio, friend. And now a word from our sponsors.